E aí, gente, tudo bom? Então agora vamos para o nosso próximo vídeo, nosso próximo EBD dessa semana e continuando o nosso tema sobre o rei Davi e o rei Saul. E antes de começar, eu queria então estar orando com vocês mais uma vez, tá bom? Senhor Jesus, quero estar pedindo que o Senhor nos guie mais uma vez nesse caminho de poder explorar o rei Davi, que é um homem segundo o seu coração. E nós queremos ser um homem segundo o coração de Deus e mulheres segundo o coração de Deus, meninos segundo o coração de Deus e meninas segundo o coração de Deus, Senhor, para a sua glória. Então guia a gente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, já estamos há 2 semanas, agora vai ser a terceira, que estamos falando do rei Saul e do rei Davi. E quais foram as diferenças que a gente fez deles até agora? A primeira diferença que eu me lembro de ter falado era que o rei Davi era um homem segundo o coração de Deus, enquanto Saul ele era um homem segundo o seu próprio coração, certo? E o segundo era o quê? Que eu falei, quando eles foram ungidos, tal, tinha aparências diferentes. É porque Saul ele era um homem que agradava o povo de Israel, enquanto Davi ele era um homem que agradava o Deus de Israel. As qualidades deles, um era simplesmente um homem que agradava a si mesmo, ele era um homem segundo o seu próprio coração, que era o rei Saul, fazia tudo porque ele queria o bem para si próprio. E não só isso, ele também fazia as coisas para poder agradar os outros. Então ele se preocupava com a opinião das pessoas e principalmente do povo que elegeu ele como rei. Já o rei Davi foi diferente, porque o rei Davi ele agradava a Deus e ele se preocupava muito mais com a opinião de Deus do que a opinião de qualquer outra pessoa. E a história de hoje, eu quero ver como que Davi ele lutava através do nome de Deus, enquanto Saul ele lutava através do seu próprio nome. E em que história que a gente vai ver isso? Tenho certeza absoluta que todos vocês já ouviram a história do Golias e de Davi, que é uma história muito clássica. Davi ele pega as pedrinhas lá, 5 pedrinhas, ele gira a... esqueci o nome do estilingue lá, e joga nele, e Golias cai e erra. Só que tem todo um contexto antes que as pessoas normalmente não veem, que é o seguinte: Davi, ele não tinha ido pra guerra em nenhum momento. Ele estava na casa dele, e às vezes ele só ia lá no acampamento da guerra para poder ver os irmãos dele. Porque lembra que o pai dele tinha 8 filhos. Se o pai dele tinha 8 filhos, então o Davi, ele era o 8º filho, o menor de todos. E aí tinha 3 deles que estavam lá no acampamento. Então o pai dele falava com ele, ele ia lá até o acampamento, falava com os irmãos e voltava para poder falar para o pai dele que os irmãos dele estavam bem. E aí o pai dele deu uns pães, uns queijos lá para ele, mandou ele levar no acampamento, ele foi lá. E quando ele chegou, o exército estava se alinhando assim para a batalha, e todo dia, de manhã e de tarde, Golias ia falar com eles. Ele falava assim: eu desafio, se tiver um soldado que conseguir me derrotar, então aí a gente se entrega para vocês como escravos, tal. E ria deles. Porque Golias, ele não era grande. Imagina uma pessoa que era grande. Agora imagina uma pessoa maior do que essa pessoa grande que você imaginou. Golias era maior que as duas juntas. Golias era muito grande, ele tinha uns 3 metros de altura. Isso é muito grande, é quase a altura do teto, se não mais. Então, como ele era um homem muito grande, ele assustava. E a gente tem que lembrar que Davi era um homem pequenininho. Mas quando Davi ele chega lá no exército, ele olha os irmãos dele assim se preparando para a batalha, ele vai falar com eles, ele vai perguntando se eles estão bem e tudo mais. E aí ele ouve Golias aparecendo, e aí ele fica curioso, ele não, pega. O rei tá dando uma recompensa para poder derrotar esse cara. Então ele começa a falar com os soldados e tal. E aí o rei ele chama Davi, levam na verdade Davi até o rei. E quando Davi ele chega lá, quem tá lá? O rei Saul. E é muito engraçado a gente parar pra pensar que o rei Saul, lembra que a gente tinha falado nas outras aulas? Que o rei Saul era um homem grande, era um homem guerreiro, que o ombro dele batia na cabeça dos outros homens, ele era muito alto, ele era forte, ele era um homem de guerra. Então por que ele, como um rei grande e forte, não foi lutar com o Golias? Por que ele, que era aquele guerreiro todo top, era o próprio rei, não foi lutar com Golias? E ele ficou, na verdade, na dele, né? Ficou ali tranquilo. O exército vai ali, se tiver guerra. E não escolhia nenhum soldado, ele não ia lá como rei, como representante do povo. Ele, na verdade, se escondeu e ficou só esperando ver o que acontecia. Mas o problema não é que Saul ele simplesmente estava querendo guardar sua própria vida, como também ele estava ignorando aquilo que o Senhor pedia. Porque o Golias ele não estava ameaçando só a Saul ou só o exército de Israel, ou Davi. O Golias ele estava insultando o próprio nome de Deus. E essa era a pior coisa. E Davi, na verdade, ele tinha percebido isso. Tanto que ele falou: eu não vou deixar
esse filisteu aí qualquer ia insultar o nome do Deus vivo. Porque Davi, ele sabia que Deus é muito maior do que qualquer filisteu, Deus é muito maior do que qualquer outra pessoa. E aí Davi, que era um tampinha, como a gente viu, né, era um molequinho, ele olha para aquele gigante e aí ele aceita o desafio de matar o gigante. Então ele aparece diante do rei Saul, e o rei Saul, que era aquele homem grande, ele vira assim: não, você não vai matar ele, você é um moleque, você é um piá, você não dá não, piá é criança. E aí ele fala: não, eu vou sim. E aí o texto-chave de hoje é o seguinte: toda essa história, na verdade, como eu disse para vocês, acontece no livro de 1 Samuel e algumas vão acontecer no livro de 2 Samuel. E aí, tomara que vocês estejam lendo, porque essa história já vai estar aqui em vocês, hein? Só que acontece tudo isso no capítulo de 1 Samuel 17. Então, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, eu vou ler do versículo 34 até o versículo 37. E vai falar o seguinte: meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, eu ataco e tomo a ovelha. E se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e eu golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão. Pagão é quem não adora a Deus. Então esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. E aí o versículo-chave de hoje é 1 Samuel 17, 37, que ele diz: o Senhor Deus me salvou de leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá, que o Senhor Deus esteja com você. É muito engraçado a gente olhar que Saul, ele foi escolhido como rei de Israel pelo próprio Senhor e ele não confiava em Deus. E Davi, que também foi escolhido como rei, mas ele não tinha um exército, ele não era rei, ele era só um pastor de ovelhas que tinha ido levar pão e queijo para os irmãos dele, e ele confia mais em Deus do que no rei. E aí quando chega, Saul ele fala assim: então beleza, então já que você vai lá pra guerra e tal, então usa minha armadura, que eu sou a armadura do rei, minha armadura é melhor, né? Então usa minha armadura, usa minha espada. Só que Davi ele põe a armadura e provavelmente como Saul era grande, ele devia ter ficado andando meio duro, assim, meio robozinho, porque ele não conseguia, ele nunca tinha usado uma armadura na vida. Aí ele tira a armadura e fala: Saul, eu não vou usar esse negócio não. Eu confio no Senhor e ele vai me livrar. Então Saul, ele não quis ir pra guerra e ainda ele queria que Davi lutasse do jeito dele. Mas Davi entendia que se Deus estava na guerra, então Deus iria vencer do jeito que ele quisesse. Usando uma funda, lembrei o nome desse livro? Usando uma funda com 5 pedrinhas, ou usando uma armadura. E quando ele chega para Golias, Golias desafia, começa a xingar ele lá, em nome de Baal, dos deuses e tal. Ele vira e fala assim: ô Golias, você está vindo para mim com lança, com espada, com escudo, com armadura, eu venho com você contra o nome do Senhor, com o nome do Senhor dos Exércitos. Acho que eu tenho medo de tudo isso. Davi ele não precisava sequer usar armadura, porque ele sabia que não era uma armadura que ia salvar ele ou não, mas era o nome do Senhor. Então Davi ele é um homem segundo o coração de Deus. Davi ele é um rei segundo o coração de Deus, que agradava a Deus. E até mesmo nas batalhas de Davi, ele lutava pelo nome de Deus, e não pelo seu próprio nome. E é tão engraçado isso, ver como uma espada não salvou Golias, que depois de matar Golias, Davi ele não tem espada para poder cortar a cabeça dele. Então o que acontece? Ele pega a espada de Golias e corta a cabeça dele, porque ele não tinha espada. Então ele pega e ele não tem arma nenhuma. Ele tem um estilingue. Mas ele matou o gigante que nem o próprio rei Saul tinha coragem de matar. Saul, com toda a sua armadura, sua espada, seu escudo, seus guerreiros, não teve coragem de enfrentar Golias. E Davi, com seu estilingue, essas 5 pedrinhas que ele escolheu ali na hora, pelo nome do Senhor, matou o gigante. Então, que a gente possa aprender mais isso. Tá bom? Ótima semana, gente. Que Deus abençoe muito vocês. Que a gente seja mais meninos e meninas segundo o coração de Deus. Tchau!